Eu coloquei lá no Sistema Faculdade para o dia 22 desse mês, a VA3, né? E a VA4 eu vou pôr esses dias. VA4 vai ser para que dia? VA4 vai ser para o dia 29, né? Uhum. E aí tá lá no Sistema Faculdade para vocês. A VA vai ser, vou fazer uma petição inicial. Aí eu coloquei o modelo da petição inicial e um vídeo de aula ensinando a fazer petição inicial. Ok? Beleza. Tranquilo. E hoje, a VA2 já está corrigida, né? Nós vamos trabalhar os pressupostos processuais. Já está aqui, ó. Olha só. A gente estudou nas últimas aulas algumas coisas, tá? Gente, peraí. Não é esse, não. É que são dois, né? É esse. Aqui. Vou fazer um new share aqui. A gente estudou nas últimas aulas o que era ação, né? E depois, quais eram as teorias da ação. Na última teoria, que é a teoria que a gente adota até hoje, a teoria eclética do Líbano, ele dizia o seguinte: o direito de ação é um direito incondicional. Mas o direito a ter uma sentença de mérito, uma sentença que resolve o mérito, tem que estar condicionado às condições da ação e aos pressupostos processuais. Na última aula, a gente estudou as condições da ação. 3. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir. Tá? Sendo que no civil a gente não tem mais a possibilidade jurídica do pedido. Essas condições da ação são 3. São condições para a existência válida da ação. É, assim, indispensável saber as condições da ação de cor e salteado? E os pressupostos processuais? Não, porque vocês vão ver, hoje nós vamos ver todos, são muitos, tá? Se as condições da ação são condições para a existência válida da ação, os pressupostos são requisitos para o desenvolvimento válido do processo, tá? Para que o processo se desenvolva de forma válida e não seja nulo. Porque pode ser que aconteça todo um processo, aí lá no fim a gente vê, ixi, tem uma nulidade. Acabou o processo todo. Vou ter que fazer tudo de novo. Como foi no caso do Lula. Né? Lembra? O Lula lá condenado, chegou a ser preso, inelegível, acharam nulidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Qual foi a nulidade? Mas acharam mais de uma, né? E aí o processo foi o quê? Anulado e teve que começar de novo, tá? Gente, perde maior grana e maior tempo quando o processo é anulado. Por isso que a gente tem que observar as condições da ação e os pressupostos processuais. Esses pressupostos processuais vão se dividir em 2. Os subjetivos e os objetivos. Os subjetivos, eles vão se referir aos sujeitos do processo. Autor, réu e juiz, tá? E é o que a gente vai estudar agora. Eu tenho 4, tá? Que é a competência do juízo, a ausência de impedimento ou suspeição, capacidade da parte e capacidade postulatória. Vamos começar pela competência do juízo, que foi a nulidade que teve no processo do Lula. A primeira nulidade a ser reconhecida, e a primeira vez que se anulou foi por competência do juízo. E aí, presta atenção aqui comigo. Olha o que está aqui, competência do juízo. Olha o ozinho aqui. É do órgão judiciário. Não é da pessoa física, não é do juiz, mas do órgão judiciário, tá? O órgão judiciário tem que ser competente para julgar os conflitos, o que significa que ele tem que ter muita eficácia ao resolver os conflitos? Não, claro que tem que ter eficácia, mas não é o que quer dizer a competência. A competência, a gente já estudou, tem a ver com a atribuição dada ao órgão judiciário. Então, o órgão judiciário tem que ter atribuição para julgar aquele conflito. Não é o juiz, gente. Não é competência da pessoa física do juiz, como fala em muita doutrina, mas sim do órgão judiciário. Até porque, se o órgão judiciário não é competente, a gente passa para outro órgão judiciário, né? A gente passa para o órgão judiciário competente. No caso do Lula, ele foi processado e julgado em Curitiba, né? E aí, reconheceu-se, ano passado, não, esse ano, começo desse ano, semestre passado, que não era Curitiba que tinha a competência para julgar, que essa atribuição era de onde? Era de Brasília.
Aí as decisões de Curitiba foram anuladas e o processo vai ter que ser julgado novamente em Brasília. Olha que trem sério. Olha, para vocês terem uma ideia de quanta competência é séria. Decidiu a vida de uma nação. Uma nação, de mim, de vocês, de todo mundo. Olha que loucura. Porque é o seguinte, com essa decisão lá de Curitiba, ele não pode ser candidato em 2018. Ele estava até preso, né? E aí o Bolsonaro foi eleito. Será que o Bolsonaro teria sido eleito se o Lula fosse candidato? A gente nunca vai saber. Não dá para falar, gente. Petistas dirão que sim, ele seria eleito. Bolsonaristas diriam, não, de jeito nenhum. Eu, que estou aí no centrão, né, esperando uma terceira via, vou falar, não sei. Né? Bom, agora, esse ano, decretaram que o juiz era incompetente. Ele vai ter que ser julgado em Brasília. Cara, questão de tempo. Não dá tempo dele ser julgado em Brasília, ser julgado em segunda instância, para que ele se torne inelegível novamente. Eu acredito que não dá tempo. E se der tempo, eu vou dizer para vocês, é porque é esse caso. Porque normalmente não daria. Tá? Pelo tempo que o judiciário demora. Ou seja, provavelmente ele vai estar elegível em 2022. Né? E aí eu vou ter uma configuração de eleição diferente se ele não estivesse elegível. Se o processo tivesse sido processado e julgado no juízo correto, talvez ele não fosse elegível. Olha como é que vai mudar o resultado da eleição também. Também não sei se ele vai ser candidato. Quer falar a verdade para vocês, gente? O Lula é velho, desde que eu nasci. Eu lembro desde criança, desde que eu me conheço por gente, o Lula é um ser velho. Né? Então, não sei se ele vai ser candidato. Todo mundo me pergunta assim, você acha que Bolsonaro vai ser reeleito? Eu falei, eu não sei. Não sei o que vai acontecer em 2022. Porque tudo pode acontecer. Né? Você quer que ele seja reeleito? Não. Você quer que o Lula seja eleito? Também não. O que você quer? Não sei, um príncipe encantado para ser candidato. Porque tá difícil, né? Então, a competência, ela é muito importante, porque se você não observa, o processo pode se desenvolver todo e depois ser anulado, porque o juízo não era competente, né? Existem duas competências, absoluta e relativa. A absoluta em razão da matéria e em razão da hierarquia, né? A matéria tem a ver com o ramo do direito, ou seja, se eu tenho um divórcio que é processado e julgado na vara criminal, não é competente, tem que ser na vara de família, né? E em razão da hierarquia, o processo normalmente começa na primeira instância, né? E depois a gente recorre para a segunda instância e para os tribunais superiores, porque não existe terceira e quarta instância. STJ e STF são tribunais superiores, né? Isso é até interessante, que vocês viram que eu falei, normalmente começa na primeira instância. Eu tenho casos em que eu tenho competência originária de instâncias superiores. Né, de segunda instância a instâncias superiores. O processo já tem que começar. Ou no Tribunal de Justiça, ou no STJ, ou no STF. É uma competência extraordinária. E foi algo que pegou no processo do Lula também. Porque quando o processo começou, eles viram que o Lula ia ser implicado, era a Dilma presidente na época, aquela senhora. O que ela fez? Nomeou ele de ministro da Casa Civil. Para quê? Para transferir a competência, em razão da hierarquia, para o STF, porque ele teria foro privilegiado. Gente, uma das jogadas mais cara de pau que eu já vi nesse Brasil. E olha que político no Brasil costuma ser cara de pau, mas essa foi uma das mais caras de pau que eu já vi na minha vida. Né? Não deu certo. Ela não conseguiu sequer nomeá-lo, né? Porque todo mundo percebeu a jogada. E ele foi julgado mesmo na primeira instância. Só que aí deu o que deu, né? Enfim, acabei de falar. Temos a competência relativa, que é em razão do local onde eu vou ajuizar a ação. E o processo vai processar e ser julgado, e foi o que pegou no caso do Lula mesmo, no final, porque ele foi processado e julgado em Curitiba, e deveria ser no Distrito Federal, né? E em razão do valor da causa, se vai decidir se vai para o juizado ou para a justiça comum. Tá? Então, para falar que eu tenho todos os pressupostos e que o processo é válido, eu tenho que observar a competência do juízo. Além da competência do juízo, eu tenho que ter ausência, não ter nem impedimento e nem suspeição do juiz. Aí é a pessoa física do juiz. E aí é o seguinte, se eu tiver
o impedimento ou suspeição do juiz, o processo não vai para outro juízo, para outro órgão judiciário, para outra vara. Ele fica onde ele está, que ele está no lugar certo. Aquele juiz se retira e quem vai julgar é o juiz substituto. A gente já falou de impedimento e de suspeição também. E aí, isso foi, gente, impedimento e suspeição foi a outra coisa que foi muito falada no processo do Lula, né? O Lula sempre bateu na tecla de que o Moro seria suspeito, porque ele alegava que o Moro perseguia, né? A suspeição do Moro foi julgada esse ano também, depois da questão da competência. Eu vou ser sincero com vocês, não tenho certeza, mas, salvo engano, eles não declararam, não, a suspeição do Moro. Eu acho que eles deixaram de julgar a suspeição do Moro. Eu vou precisar isso depois para falar para vocês. Mas isso pouco interessava, porque o processo já estava recomeçando lá em Brasília, né? Então, a gente já viu o que é impedimento e o que é suspeição, né? São casos em que o juiz não pode julgar, porque ele teria, de certa forma, um interesse na causa. No impedimento, eu tenho casos bem objetivos, né? Então, o juiz é parte, o juiz é pai da parte, pai do advogado, esse tipo de coisa. E na suspeição, são subjetivos. Ele é amigo íntimo, inimigo capital, como o Moro, né? No caso do Lula, enfim. Não pode ter. Se tiver impedimento ou suspeição, gente, vai dar nulidade, tá? Capacidade da parte. Aí nós estamos falando das partes. Deixa o juiz para lá. Gente, o que é capacidade da parte? É capacidade para os atos da vida civil. Ô, Ana, você é uma pessoa capaz? Eu sou. Civilmente falando? Civilmente falando. Eu também ainda sou. Todo dia eu tenho medo de alguém tentar me interditar, mas eu ainda sou capaz. Assim, não estou ainda não, né? Ainda mais porque eu ensino, né, o processo de interdição para os meus alunos em outra instituição. Eu fico com medo deles quererem usar isso contra mim e me interditarem, né? Enfim. É capacidade mesmo, tá, gente? Do Código Civil. Quem que é capaz, absolutamente capaz? O que é absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. E o relativamente incapaz? Aquele que tem entre 17 e 18 anos, o viciado em tóxicos, o ébrio habitual, né? O pródigo, né? E aquele que, por uma causa permanente ou transitória, não pode exprimir sua vontade. Essas pessoas podem ser parte? Podem. Elas não têm capacidade para exercer os atos da vida civil, mas elas podem ser parte. Vamos pensar por dois prismas. Primeiro, se elas não pudessem ser parte, a gente ia poder aprontar com esse povo e não assumir responsabilidade, já que eles não poderiam ajuizar a ação, como eles também poderiam aprontar com a gente. E a gente não ia poder fazer nada, porque a gente não ia poder ajuizar a ação contra eles, eles não podem ser parte, né? Então, óbvio, eles têm que poder ser parte. Agora, segundo prisma, como a pessoa vai ser parte, participar de um processo, sem conseguir exercer os atos da vida civil? Ela vai ter que ser representada por alguém que seja capaz, no caso do absolutamente incapaz, ou assistida, né? No caso do relativamente incapaz. Então, para a gente falar que existe no processo o pressuposto processual de capacidade da parte, é necessário que a parte seja capaz para exercer os atos da vida civil ou que, sendo incapaz, seja representado ou assistido. Tá? Bom, e por último, a capacidade postulatória, que só o advogado tem. Mais ou menos. Capacidade postulatória, gente, é capacidade para falar em juízo, para pleitear em juízo. E essa capacidade é do advogado, por isso que ele existe. Tá? Porém, existem duas exceções, né? Que é o juizado especiais e a justiça do trabalho, onde a gente tem o famoso jus postulante, no qual a pessoa pode ajuizar uma ação sozinha, sem ter advogado. Que lindo! Só que não, né, gente? Só que não. A sua ajuização não sabe o que fazer no processo, a possibilidade de perder é muito grande, já que ela pode estar litigando com alguém que tenha advogado e saiba o que fazer no processo, né? O certo, o que seria? Todo mundo contratar e pagar advogado? Cara, sim. Seria interessante que eu tivesse um país cuja economia permitisse isso.
Não temos. E aí? Então, que tenha defensor público para todo mundo, né? Mas, enfim, também não temos. E aí eles deram esse ius postulandi nesses dois casos. Eu acho horrível. Lembrando que no juizado, o ius postulandi vai até causas até 20 salários mínimos, tá? Fora isso, quem tem capacidade postulatória é o advogado. Ok? Queridos, dúvidas até aqui? Tô bem tranquilo, professor. Tranquilo. Matheus, Tranquilo. temos visita hoje. Temos companhia hoje. Visita não, que ela é a... Temos companhia hoje. A Ana está de férias ainda, né, Ana? Estou de férias ainda. Não gostei, suas férias pegaram muito feriado. Você não foi inteligente. Você não foi atenta à hora de marcar essas férias, não, Ana. Não, foi verdade. Foi meio necessidade, assim. Ou eu ia perder, ia ser obrigada a vender. Você estava vencendo, também, né? Aí, porque já estava tudo vencendo. Entendi. Queridos, vamos agora para os pressupostos processuais objetivos, tá? Que vão ser, se os subjetivos se referem aos sujeitos do processo, os objetivos se referem ao quê? Ao desenvolvimento válido do processo, tá? Bom, como é que ele começa? Com a petição apta. Essa petição apta é a petição inicial, tá, gente? Tem que ter uma petição inicial apta para que dê início a um processo que vai ser válido, né? Que não vai ser nulo. Bom, a gente vai estudar muito petição inicial no semestre que vem, muito. E a VA3 de vocês, como eu já disse, hoje é uma petição inicial. Primeira coisa, como é que eu sei que uma petição inicial é apta, é válida? Cara, eu tenho requisitos em lei. Artigo 319 do CPC me dá 7 requisitos, que é o juízo para onde eu estou endereçando, a qualificação das partes, a narração dos fatos e da fundamentação jurídica, o pedido com suas especificações, a indicação das provas que eu pretendo produzir, a opção ou não pela audiência de conciliação e mediação e o valor que eu atribuo à causa. Tá? São esses 7. A petição, eu falei com vocês, a gente vai estudar mais petição e muito. Nós ficamos 2 semanas estudando petição, ou mais. A gente vai fazer isso no próximo semestre. Mas a inicial de vocês já é uma petição inicial. Na minha disciplina, pergunto a vocês, em outras disciplinas, vocês já estão fazendo petição também? Ana não vale, né? Mas, Matheus, é porque eu estou querendo saber só do segundo período, tá, Ana? Eu sei que você está cansado de fazer petição, inclusive já fez para mim, né? Em outros períodos. Matheus, já está fazendo petição em outras matérias ou a doida sou só eu? Não, ainda só a senhora. Só eu que sou doida. Meu Deus. Tudo bem. As outras disciplinas, nenhuma ainda. Tudo bem. Mas, em minha defesa, eu não taquei a petição lá e falei, faz, né? Tá lá, com modelo e 2 vídeos explicando como fazer. Já deu uma olhada, Matheus? Acho que não, né? Porque eu coloquei isso tarde da noite ontem. Acho que não deu tempo ainda de vocês verem, tá? Gente, então, primeiro, para o processo de desenvolver de forma válida, a primeira coisa é eu ter uma petição inicial, aquela que inicia o processo, tá? De forma válida, preenchendo todos os requisitos que a lei manda, que estão lá no artigo 319, e que vocês vão fazer, tá? Bom, inexistência de coisa julgada material e inexistência de litispendência, o B e o C. Esses 2 eu gosto de explicar junto, porque eles têm muito a ver. Eu não sei se eu já falei disso. Eu já falei de litispendência com vocês, gente? Quando eu falei de competência, será? Eu não me recordo, não. Então, vou falar agora. Porque a gente fala agora e fala um pouquinho também na próxima aula. Inexistência de coisa julgada material e litispendência. Imagina, gente, como é que eu identifico um processo? Como eu diferencio um processo do outro? Como é que vocês acham? Quando é uma pessoa, como é que eu diferencio uma pessoa de outra? Várias coisas. Nome, digital, documentos, né? Várias formas de eu diferenciar uma pessoa de outra.
E um processo? A gente diferencia pelo número. Agora, imagina a seguinte situação. Imagina que a Maria teve um filho com o João, né? Um Júnior. E o Júnior, representado pela mãe, pretende alimentos do pai, que não tem dado nada para a criação dele. E aí ele ajuiza uma ação aqui em Belo Horizonte. Tá? Quem são as partes dessa ação? Júnior, representado pela mãe, e o pai. Qual que é a causa de pedir? Ou seja, os fatos e os fundamentos. A relação de parentesco e a necessidade de alimentos, né? E qual que é o pedido? Alimentos. Ok? Só que aí, alguém fofoca com a Maria que lá em Contagem, o processo é mais rápido e o juiz dá um valor de pensão maior. E ela resolve ajuizar lá também. Mas ela pode? Vai. Digamos que Maria, gente, mora em Contagem e trabalha em BH. Ela tem os dois endereços. Então, ela pode ajuizar em qualquer um dos dois lugares. Então, ela vai lá e ajuiza em Contagem. Né? Ação idêntica. Com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, ou seja, os mesmos fatos e fundamentos, né? E o mesmo pedido. Eu tenho duas ações idênticas tramitando em comarcas diferentes, vocês perceberam? Imagina se o juiz de BH condena o réu a pagar R$1.000 de pensão e o juiz de Contagem condena o réu a pagar R$2.000 de pensão. Como é que fica a situação desse réu? Qual das duas decisões ele vai cumprir? O que vocês acham? Cara, é inaceitável um trem desse. Condição, né? Ofende o princípio da economia processual, que eu tenho 2 processos para resolver um conflito. Fora que não me dá segurança jurídica, porque um julga de um jeito, outro julga do outro. E aí, só para esclarecer, o réu teria que cumprir as duas, porque as duas são ordens judiciais, ele não pode escolher. Ou seja, litispendência é algo que não pode acontecer. O que é litispendência? 2 processos idênticos tramitando ao mesmo tempo. E como que eu sei que 2 processos são idênticos? Quando eles têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, que são os fatos e fundamentos, e o mesmo pedido. E aí, esses elementos que fazem com que eu identifique o processo é algo que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Bom, então, 2 processos idênticos tramitando ao mesmo tempo é litispendência. Se tiver, o processo tem que ser extinto. E a coisa julgada material? É o mesmo raciocínio, são 2 processos idênticos. Só que um já foi julgado e o mérito dele já foi resolvido, tá? E o outro está tramitando. E aí eu vou ter que extinguir o que está tramitando. Lá na litispendência, eu extingo aquele que foi ajuizado por último, tá? Ok, gente? Então, para eu ter os pressupostos processuais, não pode ter nem litispendência e nem coisa julgada material. Tá? Bom, inexistência de perempção. Parece que tá palavrão, né? Perempção. Né? O que é perempção, gente? É a perda do direito de ajuizar uma ação. Por quê? Porque o direito de ação é inconstitucional, constitucionalizado. Por que eu perdi esse direito de ação? Tem que ter um motivo, concordam? Tem. Qual que é? No caso da perempção, né? Ocorre a perempção, ou seja, eu perco o direito de ajuizar uma ação quando eu ajuizei 3 vezes. Em todas essas 3 vezes, eu dei causa à extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa, tá? Então, imagina que situação. Ajuizei uma ação contra a Ana Cristina. Né? Mandei citar a Ana Cristina no endereço que está lá na família. O oficial de justiça foi na casa dela e constatou que ela se mudou de casa. Aí o juiz fala, Michele, dá outro endereço da Ana Cristina, como é que nós vamos citar ela? Passa mais de um mês e eu não dou, deixei o processo parado, abandono de causa. Aí o juiz extingue sem resolução do mérito. Posso ajuizar de novo? Posso. Ajuiza a segunda vez. Acontece a mesma coisa, eu não dou endereço correto. Quando o juiz pede, eu não dou endereço, abandonei de novo, extingue de novo. Posso ajuizar a terceira vez? Pode. Judiciário é mamãe. Faço a mesma coisa na terceira vez, abandono de novo.
Na quarta vez eu posso ajuizar? Não. O judiciário é mãe, mas não é mãe Joana, não, tá? Não é casa da mãe Joana, não. Então, se eu ajuizar a ação 3 vezes e abandonar em todas as 3, eu perco o direito de ajuizar a quarta. Mas repare, o motivo do fim das outras ações tem que ser abandono de causa. Não pode ser outro. Tem que ser abandono de causa. Tá? Ok, gente? E aí, se ajuiza uma ação e é a quarta vez, existe naquele caso preempção. E aí ela tem que ser extinta. O processo não pode continuar, porque faltam dos pressupostos, que é inexistir, não ter preempção. Tá? Bom, inexistência de prescrição e decadência. Vocês estão estudando teoria geral do direito privado com a Renatinha. Você deve ter estudado com o Daniel, Ana, e o Matheus está estudando com a Renatinha, não é? Sim, senhora. Maravilha. Já chegou em prescrição e decadência? Ainda não, senhora. É a última matéria do semestre. Vocês estão estudando o quê? Você sabe? Sei. A gente está estudando, terminou aquela parte de capacidade civil plena, agora entrou em sucessões. Ótimo. Aquela parte que envolve patrimônio, herança, né? Ótimo. Vocês vão estudar agora? Vocês vão estudar no final. É a última matéria, prescrição e decadência. Às vezes ela até deixa para o semestre que vem. Porque eu, quando leciono essa matéria, quando não dá tempo de dar prescrição e decadência, eu deixo para o outro semestre, entendeu? Porque é a última matéria. E é péssimo ser a última matéria. Por quê? Principalmente no presencial, mas aqui no remoto também. Último dia de aula, ninguém vem. Verdade ou mentira, Ana? Verdade, muita verdade. É uma matéria importante que fica para o final e as pessoas aí passa batido para geral, para a maioria. A gente não coloca na prova, porque a gente tem medo de não dar tempo e ter que deixar para o semestre que vem, né? E vocês vão ter essa aula assim, tipo, dias antes da prova. É uma matéria importante para dedéu. Então, às vezes, é melhor a gente dar na primeira coisa do outro semestre, porque a primeira matéria, todo mundo grava, é impressionante. Aí todo mundo começa o semestre empolgado, vamos lá, grava a primeira matéria. Entendeu? Agora, a última, tá achando até que já formou no último dia de aula. Então, é uma pena ela ser a última matéria desse semestre. Mas eu vou falar rapidamente, tá? Porque eu não vou entrar na matéria dela. Prescrição e decadência tem a ver com direito. O direito foi prescrito ou decaiu? O que é um direito prescrito? Eu perdi o prazo para ajuizar a ação. Tá? Então, por exemplo, dano moral, o prazo prescricional é de 3 anos. Se eu sofrer um dano moral hoje cometido pela Ana Cristina, eu tenho 3 anos para ajuizar a ação contra ela. Se eu não ajuizar em 3 anos, eu não posso mais ajuizar. Tá? A decadência, eu perco ao direito mesmo. Por quê? Porque eu não exerci o direito naquele tempo que eu poderia exercer, tá? Então, eu tenho lá um direito. Não, exerci, perdi aquele direito, tá? Bom, se ocorreu a prescrição e decadência, não precisa nem continuar o processo. Eu já não tenho mais o direito, né? Então, para que o processo tenha um desenvolvimento válido, não pode ter nem prescrição e nem decadência. Tá? Bom, citação válida, né? Gente, a gente tem que ter um diálogo, né, com o judiciário. Eu tenho que saber o que está acontecendo no meu processo. É só se você ficar olhando todo dia. Ela e seu advogado. A gente tem muito processo. Você acha que eu vou ficar olhando todo dia? Como? Né? Então, para que a gente saiba o que está acontecendo no processo, as partes devem ser notificadas, inclusive para fazer diligências que o juiz mandar. Existem 2 tipos de notificação: a intimação e a citação. Normalmente, 90% das comunicações são feitas através de intimação, tá? Só que existe a citação, que é aquela primeira notificação que eu faço ao réu,
que conta ele que contra ele existe um processo e chama ele para participar do processo, tá? Sem essa notificação ao réu, sem essa citação válida, não tem como o réu exercer o contraditório. Ou seja, a citação válida é indispensável para o desenvolvimento válido do processo? É. Se não tem contraditório, sem contraditório não tem processo, eu tenho santa inquisição, tá? Então, um dos pressupostos processuais é a citação válida, né? Que é o ato pelo qual o réu toma conhecimento de que contra ele existe uma ação e possibilita o exercício do contraditório, tá? Bom, intimação do Ministério Público. A intimação do MP, gente, na verdade, ela vai ser um pressuposto processual só em alguns processos. Só quando eu tiver um hipossuficiente, só quando eu tiver incapaz. E aí o Ministério Público, ele vai acompanhar o feito, só para garantir que aquele capaz não está tendo prejuízo. Então, ele fica lá como fiscal mesmo. É muito diferente do que a gente vê na maioria dos processos penais. Na maioria dos processos penais, o MP não atua como fiscal do ordenamento jurídico, ele atua como parte. Quando eu tenho uma ação penal pública, condicionada ou incondicionada, né, o Ministério Público age como o quê? Como autor, porque é ele que oferece a denúncia. Tá? Agora, no civil, no trabalhista, nas outras, né, searas, ele pode ser parte no processo? Pode, com muito menos frequência do que no penal, mas pode, tá? Ele pode ser parte no processo, sim. Por exemplo, mandado de segurança coletiva, ação civil pública, ação popular. Mas, normalmente, ele não é parte no processo, ele não ajuiza a ação. Mas, e muitas vezes, por exemplo, casos varas de família, quando tem um incapaz, inventário, quando um dos herdeiros é incapaz, eu tenho o autor, eu tenho o réu e eu tenho o Ministério Público como fiscal do ordenamento jurídico. E aí ele fica dando parecer sobre o processo, tá? Então, vai ser um pressuposto processual somente quando eu tiver um incapaz, a intimação do MP. Caução, pagamento de custas. Gente, contar um trem para vocês. Ao contrário do que parece, a justiça gratuita ela não é regra, ela é exceção. A regra é a gente pagar o judiciário, né, quando a gente ajuiza uma ação. Só vai ter justiça gratuita aquele que for pobre no sentido legal, mas esse país é tão ferrado. Não pode falar, né? Entenderam? Que todo mundo tem justiça gratuita, gente. Né? E brasileiro é um trem de querer se dar bem, né? Por exemplo, o meu pai, ele não pede justiça gratuita. Ele não pede. Não vai no vai que cola, sabe? Ele não pede. Ele fala, gente, eu não preciso. Se algum juiz desconfiar e pedir comprovação da minha renda, eu tô ferrado, eu vou passar mal vergonha. Entendeu? Porque ele é advogado, ele tem aposentadoria, entendeu? Mas não, eu já vi gente assim, rica, pedir justiça gratuita. Eu falo, que cara de pau. Que cara de pau. Eu, quando sou ré e uma pessoa dessa pede justiça gratuita, ou quando eu sou autor e o réu pede justiça gratuita, sabe o que eu faço? Eu peço para alguém, porque eu não tenho, mas eu peço para alguém, um dos meus sócios, ir no Facebook, e no Instagram, e fazer print screen daquelas postagens de ostentação, sabe? Aí eu junto no processo, ó. Não tem direito à justiça gratuita. Olha a vida que a pessoa leva, não é pobre no sentido legal. Faço mesmo, né? E outro dia, num processo meu, a parte ré, eu que ajuizei. Mas eu não sou a parte, era até meu pai. E eu paguei custas, que era meu pai, né? Ele paga custas. Aí, a parte contrária. Microempresária e 2 médicos. Já pediram justiça gratuita. O juiz deu não. Mandou juntar imposto de renda. Você acredita? Né? Então, é o seguinte. Se eu posso pagar as custas, peço justiça gratuita e o juiz indefere, é um pressuposto a pagar a custa, senão o processo não continua, tá, gente? Que é um dos pressupostos processuais. E inexistência de vícios provocadores de nulidades. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês é um rol exemplificativo, são os mais importantes. Agora, qualquer nulidade que possa levar, né, ao fim do processo, sem a resolução do mérito,
atrapalha o processo, atrapalha o desenvolvimento válido do processo. Então, um dos pressupostos processuais é inexistir qualquer vício que possa provocar nulidade. Então, gente, dúvidas até aqui? Por mim, dá tranquilo. Eu vou repetir, Não. Matheus, você não estava aqui, então eu vou repetir. A gente vai ter um tempinho. Já corrigi VA1, VA2 e prova. Tá? Não corrigi ainda suplementar. Mas acho que na turma de vocês tem uma só. E a VA3? Já está no sistema faculdade, pus ontem à noite. É para fazer uma petição inicial. Bem louca. Né, Matheus? Mas eu coloquei um modelo de petição inicial e 2 vídeos ensinando a fazer. E dei 2 semanas, ela é para o dia 22, tá? Ainda vai voltar a VA4, que vai ser para o dia 29, que vai ser um estudo dirigido e que mais para frente eu coloco no sistema para vocês, tá bom? Beleza. Ok? Próxima aula. Nós vamos trabalhar com a matéria de mérito e com os elementos do processo. Nossa matéria está acabando. Ok, gente? Então, ó, Tranquilo. obrigada. Ok. Obrigada, principalmente vocês dois que Eu estiveram não sei se a comigo. próxima eu consigo, tá? Não Acabou sei a se eu férias. consigo